Olá, eruditos e eruditas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre competitividade, sobre a questão da competição, que está aí enraizada nas nossas relações sociais. Então, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, quando a gente está no meio acadêmico, no meio profissional, independente de onde estivermos, teremos aí esse espírito de competitividade, esse espírito de competição, além do fato de terem pessoas que competem mais do que outras e estão aí nessa corrida, né, de conquistas, essa corrida de vitórias, essa coisa de sempre querer ser melhor do que o outro. Todo mundo vai estar competindo. Até eu, por exemplo, estou competindo com algumas pessoas, até mesmo com você que está me assistindo. Porém, às vezes o que a gente peca é na visão de competitividade. Às vezes a gente foca muito na competitividade entre uma pessoa e outra. Então é por isso que a gente vê, por exemplo, as competições acontecendo dentro da sala, que é muito aquela coisa de um aluno tentar ser melhor do que o outro, ou no seu trabalho, por exemplo, quando alguém tenta ser melhor do que outra pessoa, ou tenta sabotar essa outra pessoa, enfim, fica nesse jogo aí extremamente exaustivo. Só que essa visão ela é uma visão um pouco distorcida da competitividade no geral, quando a gente fala de competir com outras pessoas. Porque se eu estou inserido no meio acadêmico, eu não estou competindo somente com aquela pessoa que está na minha sala, com aquela pessoa que entrou junto comigo no mesmo período que eu, no mesmo tempo que eu. Eu não estou competindo somente com aquela pessoa, eu estou competindo com várias outras pessoas. O que faz com que não faça muito sentido você focar no que aquela pessoa é ruim e você tentar ser melhor do que ela em relação a isso. Porque existirão pessoas lá fora que não têm essas deficiências. Existirão pessoas fora do seu campo de visão que não terão essas problemáticas para você tentar superar, para você tentar ser melhor do que ela. Às vezes ela é melhor do que aquela pessoa que você está competindo e até mesmo melhor do que você, até mesmo melhor do que os dois juntos. Às vezes os dois não dão uma daquela outra pessoa que você está competindo. E isso a gente pode ver, por exemplo, quando a gente faz um concurso. Quando você joga o seu nome num concurso, você faz uma prova, você entra naquela sala, você vê diversas pessoas que você nunca viu na vida. Essas pessoas você não sabe de onde vêm, qual é a formação acadêmica delas, qual é a formação curricular delas, o que elas estão pensando, como está a mente dela, como está trabalhada ali o psicológico daquela pessoa. Você não faz a menor ideia, você não faz a menor ideia. E às vezes você não vai conseguir ganhar daquelas pessoas pelo simples fato de você ter focado todo o seu desenvolvimento em ser melhor do que uma pessoa que estava no seu campo de visão, e uma pessoa que estava ao seu redor. Eu não tenho muito essa visão de que estou competindo somente com essas pessoas que estão no meu campo de visão, além do fato de que eu prezo muito por tentar ser melhor, não do que o outro, mas do que eu, sabe? Tentar ser melhor do que o meu eu de ontem, tentar ser melhor do que o meu eu de 2 dias atrás. Por exemplo, se eu não conseguir vencer nem a procrastinação ontem, eu vou tentar vencer hoje a procrastinação. Porque, tipo, se eu não estou conseguindo vencer nem as minhas questões, como que eu vou conseguir vencer aquilo que do outro, sabe? Não orna muito, não é uma coisa sabe, muito saudável assim de se pensar. Se eu não estou conseguindo vencer nem a minha desorganização, a minha procrastinação, a minha ausência de foco, se eu não tenho nenhum foco, se eu não sei nem o que eu quero, por que eu vou ficar competindo com o outro querendo ser melhor do que ele? Às vezes, sabe, tipo, não faz sentido. E aí entra muito naquela questão também da individualidade dos objetivos, né? Cada pessoa tem um objetivo, uma meta, um foco. E aí, às vezes, você vai estar competindo com outra pessoa e às vezes a outra pessoa tem um foco totalmente diferente do seu. É o que aconteceu muito no técnico, né? Eu fiz o técnico de enfermagem e as pessoas ficaram nessa competitividade exaustiva, nessa questão de ser melhor do que o outro, de fofoquinha, de piriri, parará e parará. E aí, no final de tudo, cada pessoa foi por um rumo. Então, por exemplo, se tinha alguém que competia comigo ou colocou na cabeça dela essa coisa de competitividade, não faz sentido nenhum, porque ela foi pro técnico, tá lá vivendo a vida dela, e eu tô aqui fazendo a minha faculdade de farmácia. É uma perca de tempo você competir com outra pessoa, sendo que a outra pessoa às vezes tem um foco totalmente diferente do que o seu. Tipo, como técnico eu posso querer trabalhar na UTI, e a minha amiguinha, o meu colega de trabalho ou o meu colega de turma que eu fico competindo pode querer trabalhar na maternidade. O meu foco de desenvolvimento, o meu currículo vai ser para um técnico que quer adentrar na UTI. E o currículo daquela pessoa será para um técnico que quer adentrar numa maternidade. São currículos diferentes, são focos de desenvolvimentos diferentes, são linhas de raciocínio diferentes.
Então, o meu olhar para as oportunidades, eu não vou olhar as oportunidades pensando, isso aqui é maternidade, vou fazer. Eu vou olhar o meu campo de visão, ele vai ser relacionado às coisas da UTI. Então, se eu tenho oportunidades que eu consiga desenvolver coisas para ter um currículo de um técnico de enfermagem de UTI, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer coisas para maternidade, então não faz sentido eu competir com você. As nossas áreas de atuação são diferentes, os nossos focos são diferentes. E aí na minha vida eu sempre trago esses dois pontos de visão. Um que não adianta eu competir com o outro que está do meu lado, que às vezes ele nem tem o mesmo foco que eu. E na verdade o que eu tenho que tentar não é ser melhor do que o outro, é ser melhor do que o meu eu de ontem, o meu eu às vezes de hoje, né? Enfim, que a gente sempre está falhando aí e não trabalha isso. Tipo, não adianta você sempre querer ser melhor do que o outro e deixar as suas questões de lado. Porque no final é você por você, não é você pelo outro. E a gente sabe, gente, que existe aí uma escassez de vagas, que existe uma escassez de trabalho. Só que se você não tem uma estratégia, se você não tem um foco, se você não trabalha as suas questões, não adianta você querer competir. Não adianta você querer estar aí nessa jogada. Se você não tem uma estabilidade emocional, se você não tem um foco, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque não adianta você fazer o mesmo caminho que a pessoa. Serão duas pessoas com a mesma coisa, com a mesma trajetória. Outro ponto relacionado à competitividade que eu levo na minha vida é que as pessoas podem se unir, sabe? Tá tudo bem você andar junto com alguém que você está competindo. É uma relação ali mútua, é uma relação de troca e tal. Porque na minha cabeça, gente inteligente anda com gente inteligente, gente esforçada anda com gente esforçada, sabe? Tem que ter essa coisa de, se você tem um foco e você luta por isso, por que você não pode andar com outra pessoa que tem um foco e luta por aquilo também, sabe? Às vezes você vai ter mais a agregar na vida dela e ela vai ter a agregar na sua vida do que essa relação aí de competitividade de uma forma tão direta, assim, de querer tirar a pessoa de circulação, de querer ficar sabotando a outra pessoa, ficar ali menosprezando, sabe? Ficar jogando essas alfinetadas, é uma coisa tão infantil, sei lá, não sei explicar, não faz nenhum sentido pra mim. É uma coisa assim, é uma perca de tempo, sabe? É uma coisa que você fica tipo, cara, por que você só não se junta com a pessoa, não vai ali, se desenvolve junto com ela? No final vocês têm objetivos totalmente diferentes, sabe? Isso fortalece o vínculo profissional de você ter profissionais ao seu redor ou pessoas que serão futuros profissionais ao seu redor que de fato são qualificados, são pessoas legais, são pessoas inteligentes, são pessoas que te agregam em algo e assim como você também agrega na vida delas. Porque às vezes a gente precisa de pessoas para conversar e aquela pessoa ter um pensamento crítico sobre aquilo que você está conversando com ela. Nem todo mundo está competindo de uma forma tão assíncua ao ponto de querer de fato te fazer mal o tempo inteiro, de querer sempre colocar você para baixo, de querer te desmotivar, de querer te tirar do foco. Nem sempre é assim, não existem somente pessoas ruins no mundo, existem pessoas boas e existem pessoas imparciais também, que só estão ali vivendo a vida delas, focando no delas e no final o que vier veio, sabe? Não porque ela ganhou da outra pessoa, mas porque ela focou no dela. Porque ela simplesmente sentou, desenvolveu as questões dela, ela desenvolveu um currículo, ela fez o networking, ela correu atrás das oportunidades dela. E é isso, eu acho. Não tem muita coisa para falar sobre isso, é apenas quis passar a minha visão de mundo em relação à competitividade. É uma coisa que acontece, é uma coisa real, a gente sabe que as pessoas competem mesmo, estamos competindo o tempo inteiro. Só que às vezes se torna meio doentio, sabe? Tipo, toda pessoa que entra na sua vida você quer ser melhor, toda pessoa que entra na sua vida você quer competir, tipo, você não se une com ninguém, você não cria laços, você não, porque laços, gente, também são oportunidades, sabe? Tipo, são acessos. Às vezes a pessoa vai ver algo que para ela não faz sentido, mas para você faz, e talvez ela compartilhe isso com você. Às vezes a pessoa vai ver você errando em algo, ela vai falar para você o que você está errando, assim como você pode falar para ela. E isso é uma coisa de você construir ali um vínculo profissional, um vínculo acadêmico muito bom, muito interessante. Então é isso. Além do fato de ser extremamente saudável, né? Você se relacionar com pessoas que só focam no delas ao invés de ficar focando ali em te desestabilizar, em ficar jogando piadinha, em ficar te deixando desconfortável em determinados momentos, de você mostrar uma insegurança e aquela pessoa debochar de você ou ela sempre ficar trazendo coisas para que te façam ser uma pessoa mais insegura em relação às suas escolhas. É bem mais saudável ficar ali com pessoas imparciais ou pessoas que só focam nelas mesmas. Até o próximo vídeo.